Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bênção o culto esta noite. Ontem também fiquei muito grato a Deus por participar aqui com os irmãos. Voltei muito feliz, muito agradecido. Tenho ficado, e quero dizer isso aos irmãos assim com muito carinho mesmo, tenho ficado muito bem impressionado com a igreja e com o pastor dos irmãos, que eu conhecia, mas conhecia um pouquinho mais distante, nos conhecíamos mais de vista e temos nos aproximado um pouco mais do ano passado para cá, e a minha gratidão a Deus, que bênção é a vida do pastor dos irmãos, e que os irmãos continuem ajudando em todos os sentidos, também nesse ministério que ele está desenvolvendo como presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu sei, meus irmãos, que são tantas e tantas necessidades, decisões, então que os irmãos continuem sustentando o pastor em oração. Eu ontem cheguei assim com um pouco de fome lá do Rio de Janeiro, e o pastor me deu um almoço tão gostoso. Ontem à noite nós saímos daqui, eu comi uma sopa maravilhosa. Uma sopa maravilhosa. A irmã disse assim: sopa com esse calor, para mim que sou carioca, está até frio. Mas comi uma sopa maravilhosa. Hoje aqui, de manhã o lanche, depois o almoço. Os irmãos imaginam, eu digo isso porque eu já estou até animado para jantar. Porque uma coisa boa atrás da outra, a gente fica todo animado, não é verdade? Mas eu quero convidá-los, irmãos, à leitura da palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 4, o texto que nós lemos ontem, e vamos relê-lo agora. Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Que horas, eu ia perguntar que horas que acaba o culto, ou melhor, até que horas eu posso pregar? Aí o irmão lá está fazendo assim, ó. Pois é, a resposta mais espiritual qual é? Enquanto o Espírito Santo mandar. Essa não é a resposta mais espiritual? Então, eu vou contar para os irmãos o que aconteceu comigo. Eu perguntei para um pastor, estava assim, aquele aniversário da igreja, um culto bem extenso, coro da igreja, filme mostrando a história da igreja, irmãos sendo convidados à frente, os irmãos mais antigos, e o culto está se estendendo muito. Eu virei para o pastor, quase já na hora de eu pregar, e perguntei para ele, até quando eu posso pregar? Aí ele diz: enquanto o Espírito Santo mandar. Agora, o culto acaba meio-dia. Eu olhei para ele rápido, ele: é isso mesmo, se passar do meio-dia o pessoal vai sair, você pode continuar pregando se o Espírito Santo estiver mandando. Mas vamos ler a palavra de Deus. Efésios 4, de 1 a 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que Deus abençoe e complete a sua palavra em nossos corações, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta hora, pelos louvores, pelas orações. Obrigado, Senhor Deus, pelos milagres que o Senhor já está operando.
Até, Senhor Deus, aquelas coisas que nós não estamos vendo e o Senhor está agindo, realizando, construindo. Louvado seja o teu nome. Pedimos que nesta hora, Senhor Deus, a tua palavra faça sentido para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante o que Deus pode fazer, e uma coisa que só Deus mesmo pode fazer é trazer para nós unidade. Os irmãos se lembram que ontem eu contei a história da parede verde, 5 tons de verde, e cada um dos irmãos que estavam lá queria um tom de verde diferente. Por quê? Porque nós ficamos unidos não é por causa dos nossos gostos, porque gosto cada um tem um. Gosto, meu irmão, é difícil. Uns gostam de café fraco, outros de café mais forte, o outro de café com bastante açúcar, o outro sem açúcar. Uns detestam café expresso, o outro só gosta de café expresso. E assim nas outras áreas da vida também. Gosto é diferente. O que nos une? O que nos une, meus irmãos, é o Senhor nosso Deus. Só que como nós temos as nossas dificuldades, nossas falhas, então nós temos que desenvolver e pedir a Deus que complete em nós, que haja em nós, não apenas para a nossa comunhão com a igreja, mas com a nossa comunhão com as pessoas. Nós precisamos de algumas coisas, uma delas é humildade. Sem humildade não tem convívio. O convívio existe por causa dos bons. Sem os bons não tem convívio, tem um passando por cima do outro. Na família, no trabalho, na igreja. Então, humildade. Outra coisa, docilidade. A Bíblia diz que nós devemos ser dóceis. Dóceis no sentido de receber com doçura um ensinamento, uma repreensão. Doces no falar, porque a palavra dura suscita a ira. Às vezes você está certo, mas dependendo do jeito que fala, fica errado. Um dia, uma reunião assim tensa numa igreja, um outro pastor foi convidado, um pastor, a igreja estava assim num momento tão assim desagradável, que convidaram um outro pastor para conduzir uma reunião lá naquela igreja. E quando o pastor começou a conduzir a reunião, ele perguntou: alguém deseja falar? Então umas 2 ou 3 pessoas levantaram a mão ao mesmo tempo, e o pastor se dirigiu a uma das pessoas, a outra gritou do meio assim: eu vou falar. Aí o pastor disse assim: vai falar, mas não com esse espírito aí. Pode falar. O que ele quis dizer é: pode falar, mas fala direito. Não fala assim, não. O jeito de falar. As coisas, meus irmãos, que estamos falando sobre unidade aqui, se aplicam à igreja, se aplicam à família. Mas elas dependem de uma mudança em nós, em cada um de nós. Então nós temos que ser dóceis, humildes, pacientes, e temos que suportar. Uma igreja como essa existe há 41 anos por causa dos que suportam. Uma igreja como essa existe há 41 anos por causa dos que suportam. Ah, mas eu não estou aqui para aguentar tudo. Realmente, então você vai permanecer aqui por causa dos que te suportam. Entendeu? Não tem saída. Não tem saída. Você é uma provação para o pessoal que está aí. Você ajuda o pessoal a melhorar na fé, na paciência, na misericórdia, na oração. O irmão leu aqui e disse que na vida de casado, e ele falou uma coisa que é muito verdade. Só que o mundo nos ensina a ser o contrário do que ele falou ali, abrir mão dos meus direitos. Ih, rapaz. O que suportar tem a ver com abrir mão dos meus direitos? Eu, por exemplo, de vez em quando suporto.
e você suporta. Eu vou te contar uma coisa que eu suportei muito. Eu suportei uma dorzinha nas costas. Eu suportei um jeito que eu tomei no ombro. Eu suportei um jeito que eu tomei aqui nessa região aqui. Por causa do quê? Porque eu segurei muito para dar suporte à nossa filha mais velha. Muitas vezes ela vinha dormir no meu colo. Suportei. Isso é suportar. Você suporta, dá o suporte para o outro. Às vezes o filho, a filha, o marido, a mulher, deita de um jeito, ou encosta, igual esse pai está aqui agora, aqui, ó. É pai, não é isso? Pois é, é pai. Pai suporta. Aqui. Se o culto demorar 2 horas, ele pode virar a menininha para lá, virar para cá, mas no final ele vai sair daqui moído. Mas ele não quer acordar a menininha, ele está suportando. Sabe por que ele está suportando? Para a família poder vir no culto. Porque se ele não suportar, ele põe essa menina no colo dela e fala assim, leva para lá. Mas ele quer que a mulher fique aqui no culto, ele está suportando. A igreja, meus irmãos, existem por causa dos que suportam. O Esdras suportou-me. Foi lá, deu suporte, me buscou, me trouxe. Isso é dar suporte. Agora, meus irmãos, parte de nós queremos que todos nos suportem, que todos liguem para nós, que todos perguntem onde nós estamos, que todos nos elogiem, que todos nos convidem para os casamentos, que todos nos convidem para os aniversários. Nós queremos que todos nos suportem. Se nós estamos abatidos, queremos receber uma ligação na hora do abatimento. Queremos que as pessoas adivinhem que nós estamos abatidos e que precisamos de um telefonema naquela hora, mas nós não ligamos para ninguém. Unidade depende também dos que suportam. Agora, meus irmãos, vejam, o apóstolo Paulo continua no raciocínio, e ele diz no verso 3, porque até esse ponto nós falamos ontem, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, a unidade que o Espírito promove, nós devemos nos esforçar para preservar aquilo que o Espírito está fazendo. Por quê? Olha que coisa. O Espírito age trazendo unidade na sua família, aqui na igreja. O Espírito age, mas eu tenho que me esforçar para conservar aquilo que o Espírito está fazendo. Por quê? Porque senão eu me torno o adversário do Espírito. O Espírito querendo trazer paz e eu querendo trazer confusão. Por isso que o pastorzão lá diz, pode falar, mas não com esse espírito aí. Esse espírito aí era o que ele estava querendo dizer. Nós estamos aqui precisando que o Espírito Santo faça uma obra e vem uma pessoa com um espírito diferente. Para conservar o que o Espírito está fazendo, requer da nossa parte esforço. Irmãos, eu estava participando de um curso e fazia uma aula um dia. Não tinha nada a ver com o evangelho, não. Era uma coisa, um curso fora de igreja, não era curso da área de teologia. E nós éramos 12 pessoas. Então, a professora colocou as cadeiras assim, numa posição de tipo arco assim. Ela ficou à frente e ela fez a seguinte pergunta num determinado momento. O homem, o ser humano, nasce bom e o meio o torna ruim, ou o ser humano nasce ruim e ele simplesmente prossegue ali já ruim? Eu era a última pessoa lá. Ela começou perguntando daqui e cada um foi respondendo e todas as pessoas responderam que o ser humano nascia bom e o meio o transformava em mal. Então, cada um foi falando e explicando por que achava isso, e até que chegou em mim, do meu lado direito, eu era a última pessoa, como eu disse, do meu lado direito tinha uma mulher muito distinta, assim, muito bem arrumada, falava muito bem, se posicionava muito bem. E chegou na minha vez, eu respondi que o ser humano nascia ruim. Todo mundo diz que o ser humano nascia bom e o meio transformava ele ficava mal de acordo com
o meio. Quando chegou em mim, e eu disse, a professora já estava dando a minha resposta já, assim, antes de eu falar, todo mundo diz que o ser humano nascia bom, a minha resposta já estava esvaziada, então antes de eu responder, ela já pensou, mais um que vai dizer que o ser humano nasce bom. E ela começou a dar as costas. Quando eu disse assim, eu acho que o ser humano nasce ruim, aí ela assustou um pouquinho e voltou como? Aí eu disse, eu creio que o ser humano nasce ruim. Quando eu repeti que o ser humano nasce ruim, a mulher distinta do meu lado foi e olhou para mim assim com certo espanto. E ela falava em inglês e ela pediu a palavra. Ela pediu a palavra para a professora. E a professora, pois não, ela disse, eu tenho uma filha. Essa filha é um exemplo que o ser humano nasce bom. E ela dizia algumas coisas da filha e dizia assim, minha filha é very nice. Very nice, você sabe, very nice é very nice. Very nice é bom, é tranquilo, é joia, é bom, é very nice. E então ela foi e usou que a filha era very nice algumas vezes. Realmente, meus irmãos, a filha dela é very nice. A sua também é very nice. A minha, que está com a mãe lá em Campinas, também é very nice. Esse meu menino aqui é very nice. O Eliel que foi com ele é very nice. Você é very nice, eu sou very nice. Todo mundo é very nice. Agora vamos fazer um testezinho, eu falei com a professora, lá na hora. Todos são very nice. Mas vamos fazer o seguinte, pegue aí umas 12, 13 crianças, coloca dentro de um cômodo, só fecha a porta e deixa um presente lá, para você ver o que é very nice. Nasce um chute, nasce um cuspe, nasce um arranhão, very nice, rapidinho uma pancada na cara do outro, e very nice, nice, rapidinho uma frase que não precisa ninguém ensinar, é meu! A família está toda ensinando o contrário. A família está toda dizendo, é vó, é dindinha, é tia, é irmão mais velho, todo mundo está dizendo assim, dá para o coleguinha, não, solta, entrega para o coleguinha, mas está ali aquele very nice, e ele vai crescendo daquele jeito, porque o ser humano é mau desde a sua meninice, diz a palavra de Deus. Very nice. Irmãos, nós somos todos aqui gente boa, mas só se nós não nos esforçarmos, nós aprontamos e acabamos com nossas famílias, com nossa igreja, com tudo. Se você não se contiver, meu irmão, você fala o que não deve. Se você falar tudo o que você tem vontade, você acaba com a sua vida. Se você fizer tudo o que você tem vontade, você acaba com a sua vida. Você mesmo destrói a sua vida. Quando o texto bíblico diz que nós devemos nos esforçar para manter o vínculo da paz, e aí vai trazer agora algumas razões. Olha só, as razões ligadas à nossa fé, verso 4. Há um só corpo e um só espírito. Como é que nós vamos viver separados, tendo intrigas, assim, lutando uns contra os outros, se o corpo é um só corpo? Ou seja, quando a Bíblia diz que a igreja é um corpo, irmãos, nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Você tem um problema, uma ferida em um membro do corpo, aquela ferida, aquele problema, aquela enfermidade pode fazer todo o corpo falecer. Um problema em uma área, um problema no pulmão pode tomar a vida de todo o corpo. Um problema em outro órgão pode trazer a morte do corpo inteiro.
Nós somos um corpo. Uma outra questão interessante, o corpo ele cuida-se, ele se cuida. Ele se cuida. Você quer fazer um exame do coração, as suas pernas te levam lá, as suas pernas levam o seu coração até o cardiologista. Os seus olhos colaboram para que você chegue lá, a sua voz, a sua boca, a traqueia, a língua, telefona para lá e pergunta, tem vaga? O cérebro comanda. Para nós nos alimentarmos, meus irmãos, tudo ajuda. Até o nariz cheira a comida. É um conjunto de coisas. Na igreja nós somos um corpo. Aí o texto diz, há um só corpo, um só Espírito, e Espírito aqui é Espírito com letra maiúscula. Isso quer dizer que está fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, porque eu e você temos o nosso Espírito, a parte íntima nossa, a nossa parte espiritual, mas um só é o Espírito. O Espírito Santo que agiu na vida do fulano, agiu na vida do cicrano, agiu na vida do beltrano. O Espírito Santo fez uma obra transformadora em todos. O Espírito Santo aponta numa direção. O Espírito Santo trabalha segundo a necessidade de cada um aqui. Porque o Espírito Santo, ele é parecido com a avó. É isso mesmo, a avó. Eu não disse que o meu avô ficava com um prato de comida lá no meio da calçada e dizia, ô fulano, vem comer comigo? Pois é, irmãos, eu fui criado numa família em que a avó colocava o prato de todo mundo na hora do almoço. Hoje isso saiu de moda, porque parece que se a mulher colocar um prato de comida para o marido dela, parece que ela é uma escrava. Irmãos, o mundo está ficando meio exagerado e está perdendo a doçura de certas coisas. Lá no caso da minha família, a minha avó que colocava a comida do meu avô, colocava a comida do meu pai, que era genro dela, colocava a comida dos outros genros, colocava a comida dos netos, não é porque ela era escrava não, é porque era a mão amorosa. Não tem nada de escravidão não, porque dentro de uma casa 12 comes, mesmo aquela casa sendo pobre, por causa das mãos amorosas. E para dividir numa casa pobre, a comida para 12, 15 pessoas da família, precisa da mão da mãe, porque mão de mãe divide comida, e todo mundo come. Não é porque a mãe é uma escrava não, é porque a mãe é amorosa. Então ela pega o peito da galinha e coloca um pedaço para cá, o outro pedaço para lá, o outro gosta de aquela outra parte do frango, ela separa, porque se deixar todo mundo, cada um se engole lá. Então tem que ter a mão de amor, não é mão de escrava, porque o feminismo e o machismo está transformando tudo em coisa ruim. Já notou? Feminismo e machismo transforma tudo em coisa ruim. Nada pode ser doce, mesmo sendo feito com doçura, é interpretado como amargo. Aí é triste. Mas a avó fazia assim, pegava e colocava aquela comidinha ali, todo mundo ficava satisfeito. No final havia uma pergunta, alguém quer mais? Irmão Genivaldo, olha bem, na casa do meu avô, um salário mínimo, e todo mundo comia lá, por causa da mão da mãe, da avó. O Espírito Santo, meus irmãos, está no nosso meio, por exemplo, num culto, olhando a necessidade de cada um, a dor de cada um, e reparte para cada um aquilo que cada um necessita. É um só Espírito. Por isso que às vezes nós temos que lembrar que nós participamos das coisas do reino de Deus, participamos das coisas das nossas famílias, da vida em geral, espiritualmente. Então quando o texto diz é um só corpo, um só Espírito, uma outra coisa que é una, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança. Nós, irmãos, somos o povo da esperança. O mês de setembro agora é o setembro amarelo.
por conta do nível de suicídio que tem aumentado. Agora preste atenção. Por que uma pessoa acaba com a sua própria vida? O desespero, falta de esperança, a conturbação íntima. Mas, meus irmãos, nós somos o povo que tem uma esperança. Qual a nossa esperança? Alguns resolveram colocar a sua esperança, sua fé, nas grandes estrelas. Outros resolveram colocar a sua fé, a sua esperança, no mundo político. Irmãos, algumas pessoas estão esquecidas de que o nosso partido, o nosso candidato é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa esperança. Nós queremos um mundo melhor, queremos uma organização política melhor e etc, e tudo isso, mas tanto direita, esquerda, para cima, para baixo, para trás, para frente, todo mundo é miserável pecador, todo mundo, eu, eles lá, e todo mundo precisa da graça, da misericórdia, do favor, do amor de Deus derramado e de uma transformação íntima. Irmãos, a nossa esperança também não está em pessoas que estão próximas a nós. O que resolve sua vida não é um casamento simplesmente, não é um namoro, não é um noivado. O que resolve sua vida também não é seu patrão. A nossa esperança, meus irmãos, está daqui para frente, voltada para os planos eternos de Deus. Porque nós estamos nos planos eternos de Deus. O mundo passa, tudo passa, mas nós vamos para diante. A nossa esperança, a vida eterna. Nós somos crentes, meus irmãos. A nossa esperança é o Senhor Jesus, que nos dará o céu. Alguém um dia me disse: pastor, eu queria parar de sofrer. Irmãos, parar de sofrer só tem um jeito, é morrer. Tem que morrer. Como parar de sofrer nesse mundo? Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não tem como. Eu tive um pastor, meus irmãos, que era muito manso e muito bom. Mas que homem maravilhoso. Eu era um adolescente e costumava acompanhá-lo. Um dia ele foi fazer uma visita e chegou na casa de um jovem casal que estava com a criancinha no colo lá, bebezinho. E o casal estava num conflito sem fim, mas uma confusão, irmãos. Uma confusão. E o pastor chegou lá, ele tinha uma mania de andar com a Bíblia assim, né? Ele estava com a Bíblia assim, e ele era muito paciente. Mas olha o que aconteceu aquele dia. O casal começou a reclamar tanto lá um do outro, mas principalmente o marido, muito bruto, estava falando assim, muito, de modo meio grosseiro. E o pastor ficou olhando para a mulher com a nenenzinha no colo. E parece que ele ficou meio sensibilizado com aquilo. E o marido disse assim: ô pastor Timóteo, eu quero parar de sofrer. Eu não aguento mais. Irmãos, o pastor disse assim: vamos orar. Irmãos, ele era manso mesmo, estou falando sério. Ele era um homem manso, ele era muito joia. Vamos orar. Deus bendito, o fulano de tal, quase que eu falei o nome do fulano de tal aqui agora. O fulano de tal. Aí, irmãos, ele bateu na Bíblia assim, ó. O fulano de tal, tum. Aí você sabe, né? Eu estava lá como aprendiz de pastor, orando, mas eu percebi que tinha alguma coisa assim meio séria acontecendo. Eu dei aquela aberturinha no olho assim. Você já deu uma aberturinha no olho na hora da oração? Quem já fez? Levanta a mão aí.
Pois é, se você não fez, você devia ter feito em algum momento. É que você dormiu, não deu nem para abrir o olho, mas todo mundo normal já fez isso. Eu dei aquela aberturinha assim, o pastor bateu a mão na Bíblia. Deus bendito, o fulano de tal diz que quer parar de sofrer. Senhor, leva-o para a tua presença. Aí eu quase fiz assim, né? Ele pegou, terminou a oração, fechou a Bíblia e disse: vamos embora. Irmãos, nós vamos embora. Parar de sofrer? Como assim? O que você está achando da vida? Nós temos uma esperança, irmãos. Nossa esperança é o Senhor Jesus. E a vida que Ele tem eterna para nós. E temos esperança para esta vida também. Para esta também. Porque nessa vida, Ele não deixa que nós desesperemos. Ele nos dá direção, paz. Mas o que Ele tem para nós é muito mais do que bugigangas. Alguém já disse que o perfume mais gostoso que existe é cheiro de carro novo. Quantos aqui já escutaram isso? O perfume melhor que tem é o cheiro de carro novo. Pois é, nós podemos ter um carro novo? Podemos. Você pode ter um sapato bom? Pode, não tem problema. Você pode ter uma casa boa? Pode, não tem problema, está tudo bem. Louvado seja Deus, uma coisa conquistada honestamente, corretamente, está tudo bem. Você pode ter uma roupa boa? Pode. Você pode fazer um bom passeio? Louvado seja Deus, pode passear. Para a honra e glória de Deus. Não pode ficar soberbo, não pode ficar orgulhoso, não pode ficar achando que é mais do que os outros, porque tem um sapato, porque tem uma bolsa, porque tem um perfume melhor. Não, você tem um perfume melhor, o que você comprou, mas o seu perfume natural é igual ao do seu vizinho. Se for fazer um exame nas axilas de cada um sem nada, dá tudo o mesmo perfume. Todo mundo também é perfumado naturalmente, é tudo o mesmo perfume. Então tem que usar o perfume bom sabendo que aquilo ali é fabricado, você está tentando conter-se. Não é assim? Pois é, só que isso tudo, meus irmãos, carro, roupa, casa, é tudo bugiganga diante daquilo que Deus tem para nós. Uma só esperança. O texto diz que além de uma só esperança, verso 5, um só Senhor. Um só Senhor. Quem é o Senhor da igreja? É Jesus. Um só Senhor. Quem é o Senhor de sua vida? Eu acho estranho um crente dizer assim: quem manda na minha vida sou eu. Não é não. Não é não. Meu corpo, minhas regras. Não é não. Meu corpo, eu nem tenho. Tudo pertence a Jesus. Meu corpo, as regras dele. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é verdade. O dono da sua vida tem a ver com ela. Pede contas dela. Um só Senhor. Uma só fé. Olha que coisa linda, nossa fé, irmãos, a nossa fé, a fé dos cristãos, quando nós cantamos, como cantamos aqui, assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, esse sentimento de união naquilo que nós cremos, que Deus transforma, como acabamos de cantar, o luto em festa. Os crentes pensam assim, nós vivemos assim. Ele pode transformar a vergonha em honra, em glória, é verdade, nós cremos assim. Quando morre alguém entre nós, nós cremos que o nosso irmão que faleceu, nossa irmã, está na presença de Deus. Quando nós atravessamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós acreditamos que o Senhor nos sustenta, que em tudo Ele está, que Deus não perde o controle, é a nossa fé. Uma só fé. Aí o texto diz
que além de uma só fé, um só batismo. O nosso batismo, meus irmãos, ele tem um simbolismo lindo. Todos nós tivemos vidas transformadas. Olha, morreu para o mundo e uma vida nova para Deus. O batismo, ele não é uma coisinha qualquer não. O batismo é o reconhecimento da igreja de que aquela pessoa tem testemunho de irmão, de cristão, e a igreja recebe como membro da família. Para a pessoa, ela se identifica com Cristo e ela é recebida pela igreja. Um só batismo. Ninguém comprou vaga na igreja. Ninguém comprou vaga na igreja. Todo mundo viveu a experiência da transformação de vida. Então, um só batismo. E aí diz no verso 6, um só Deus e Pai de todos. Que coisa maravilhosa. Deus na Bíblia é chamado, irmãos, de Jeová Jireh, Deus que provê, Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz, Tzidkenu, Deus que é a nossa justiça, Elohim, Adonai, Deus Todo-Poderoso. Agora no Novo Testamento o nome de Deus é Pai. Que coisa chique, hein? Que responsabilidade para nós os pais. No Novo Testamento o nome de Deus é Pai. E ali diz, um só Deus e Pai de todos. Para o judeu, meus irmãos, o grito, a declaração da Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora no Novo Testamento, há um só Deus e Pai de todos, porque Deus é a nossa proteção, nosso sustento, nossa guarda, nossa direção, nosso Senhor. Por que uma igreja sobrevive, meus irmãos? Que milagre! O povo de fora, o povo do mundo acha que igreja é uma coisa que igreja não é. Eu sou pastor, irmãos, desde 97. Quanto mais o tempo passa, mais eu me surpreendo com o fato de uma igreja existir. Se Deus não fosse nosso Pai como igreja, nós já teríamos nos acabado há muito tempo, em todos os sentidos. Vamos para aquele aspecto que é menos importante, o sustento financeiro. Irmãos, numa igreja como essa aqui, não vende oração, vende? Não. Vende terreno no céu aqui? Não. Também não. Aqui tem assim, troca assim, você vai dar isso e vai receber aquilo e tal. Não. Como é que é aqui? Aqui é assim, eu vou te contar, se você não conhece, eu vou te contar. Eu conheci ontem, mas já sei como é que é. Já sei como é que a coisa funciona aqui. Aqui é assim, tem o culto, aí os crentes, voluntariamente, olha que milagre, porque não tem imposto. Imposto, irmão, se você não cobrar, o Estado, ele vai cobrando 50%, 100%, você fica com uma dívida astronômica, e você, se você não pagar IPTU, por exemplo, você pode perder a casa. Então é imposto. Vamos falar? Imposto. O que você colabora aqui, o que você contribui, tem nada de imposição. A pessoa está no meio de um culto, e ela pega o celular, se quiser fazer Pix, ela vai com a mão, com a própria mão, ninguém nem está vendo, ela vai e faz o Pix. Ela, se quiser entregar aqui a sua oferta, o seu dízimo, ela traz de casa. Ninguém vai lá lembrar a pessoa. Aqui tem departamento de cobrança? Tem departamento de cobrança aqui? Irmão, queria lembrar que já tem 6 meses que o irmão não dá nada na casa de Deus. Existe isso? Não. Eu sei que não existe. Como é que é aqui? Aqui é milagre. É milagre. Aqui é milagre. Deus lembra a pessoa e diz para a pessoa assim: vou te dar o privilégio, eu vou fazer de qualquer jeito. Porque Deus não depende do meu dízimo, de nada meu não.
Ele diz, eu vou fazer. Quer participar? Aí você dizemos, eu quero. Irmãos, eu estou aqui desde ontem, já fui nesse banheiro umas 20 vezes. Não foram 20 vezes, mas eu já fui várias vezes. No culto mesmo aqui, agora eu acho que eu fui antes do culto, estou nem lembrando, eu fui no meio do culto, eu fui lá. Até eu me senti na obrigação de contribuir. Porque eu cheguei aqui ontem, já usei esse banheiro tantas vezes, já fui hoje de manhã, já fui agora, já fui ontem. Ontem saí no meio do culto, ontem antes do culto, amanhã é capaz de eu ir umas 5 vezes. Então preste atenção, voluntariamente a pessoa se oferece. Por que isso, irmãos? Porque Deus é o sustento financeiro da igreja. Deus é o sustento financeiro da igreja. E tem um outro sustento que é espetacular, exponencial, maravilhosíssimo. O sustento espiritual. Nós estamos num culto, você chega para um culto, meu irmão, e só Deus para realizar um milagre, de ter um texto da Bíblia, e Deus usar uma pessoa que fala, e Deus aplica aquilo na sua vida e te sustenta. Você sabe o que comeu terça-feira, meio-dia, na hora do almoço? Quem aqui sabe? Só se foi um negócio muito marcante mesmo. Só se você passou mal. Você sabe o que você jantou quarta-feira? Você sabe o que você almoçou sexta? Você não sabe, mas aquela comida te sustentou terça, quarta, sexta. Você sabe que o pastor pregou no 3º domingo de abril? Nem ele sabe. Nem ele sabe. Mas te sustentou. O que eu preguei ontem? Só estão lembrando do faniquito. Só estão lembrando do faniquito. Mas te sustentou ontem. Irmãos, o que nós vivemos nos cultos é uma coisa extraordinária. Culto com muita gente, com pouca gente, com mais ou menos, culto de oração, seja lá o que for, é um milagre de Deus, o sustento, porque Deus é Pai de todos. Aí diz o texto assim, que é sobre todos, louvado seja Deus, Ele é sobre todos, Deus é acima de todos nós, Deus é a pessoa principal da igreja, Ele é sobre todos, e nós somos todos iguais, todos iguais. Lembra que ontem eu disse, da pessoa que me disse lá, no culto, no final de um culto, eu perguntei, cadê seu filho? Ela disse para mim, pastor, eu fico um pouco incomodada, porque o meu filho tem situação especial, ele pode vir na igreja? Eu disse, não só pode como deve, aqui é o lugar dele, porque aqui, olha lá, estava no intervalo de um culto para o outro, aquele monte de gente, eu disse, aqui, todos aqui, ó, inclusive eu e a senhora, todos temos deficiência. Aqui só tem gente deficiente. Aqui não tem nenhum que não seja deficiente. Aqui é o lugar do filho da senhora mesmo. Pode trazer para cá mesmo. Aqui é. Porque aqui ele encontra os iguais. Aqui é o lugar dele encontrar os iguais a ele. E nós sabemos que é assim porque só Deus é sobre todos. Agora, outra coisa linda que na igreja existe. Ele é sobre todos e por meio de todos, pastor Ilquias, por meio de todos. Deus usa o pastor? Usa. Ele usa só o pastor? Não. Irmãos, uma pessoa estava chegando para o culto e ele estava muito assim, agitado, chateado.
Aconteceu alguma coisa e aquele temperamento difícil. Você tem temperamento difícil? Tem. Pois é, esse camarada estava igual você. Meio parecido comigo também, que eu sou gente boa, mas nós temos as nossas fraquezas. Ele chegou na igreja, chegou para o culto, aí ele parou o carro num ponto, a família desceu. Só que para ele levar o carro, pastor, para o estacionamento, estava aquela uma fila, a fila para entrar. Uma outra parte estava saindo os carros, uma outra parte os carros entrando. São 2 portões, um de entrada e outro de saída. Mas estava ali congestionada a entrada e a saída também. E a avenida que corta ali, que passa ali na frente do estacionamento, é muito movimentada. Então tem horas que os carros que não vão entrar no estacionamento, e tem muito carro para entrar, eles começam a dar buzinaço. E falam umas palavras pouco elogiosas às vezes, porque o pessoal gosta de ter paciência, assim, perto da boca de fumo, todo mundo tem paciência, perto do baile funk, todo mundo passa respeitoso, mas perto de igreja, a turma passa falando coisa brava. Aí o pessoal deu buzinada, e aquele irmão chateado, ele disse que quase estava descendo do carro e largando o carro lá no meio da avenida. E quando ele foi chegando para entrar assim, um irmão simples da nossa igreja, irmão muito simples, e esse que estava dentro do carro com ar-condicionado ligadão, geladinho, e os irmãos que trabalham no estacionamento chegam 7h30 da manhã, ficam em pé lá no sol, só suportando, para os outros irem para o culto e eles tomarem conta dos carros. Aí eles passam o primeiro culto, que começa às 8h30 às 10. Depois começa um culto 10h30, eles ficam lá. Quando acaba meio-dia e pouquinho, eles ficam lá até 1h30. Que domingo jóia, hein? Todos os homens lá, trabalhadores, pais de família, gente séria, gente honesta, trabalha a semana toda. Domingo, 7h30 da manhã estão ali. Aí quando aquele irmão bravo fez para entrar, o outro simplesinho veio com um sorriso e fez assim para ele abaixar o vidro. Ele disse que ia responder mal para o irmão, porque o outro já ia vir orientar. Ele pensou que o irmão ia dizer que não podia mais entrar, e a vontade dele era empurrar os carros para frente para ele entrar. O irmãozinho chegou e deu uma palavra, um sorriso, uma graça, uma simplicidade, uma bondade, todo suado. Ele disse que começou a chorar dentro do carro. Ele com aquele roupão bonito, com aquele carrão dele, aquele perfumão, o outro todo suado, aquela simpatia. Sabe por quê? Porque Deus usa a todos. Deus usa todos. Deus usa o que está no coro, o que está sentado aí. Tem gente que é um desafino absoluto. Lá na nossa igreja tem uma mãe e um filho. E o filho tem as situações peculiares dele lá. Ele tem mais de 40 anos, mas ele é como uma criança. E um dia eu estava na hora já de pregar, mas eu não estava bem, irmãos. E o culto está acontecendo, e eu estou lá orando e dizendo: Senhor, me dá um sinal aqui. O Senhor sabe como eu estou, eu vou ter que pregar agora. Porque, meu irmão, sério mesmo, tem dias que o pastor tem que pregar. Por que ele tem que pregar? Porque ele iria pregar. Aconteceu alguma coisa muito séria que o chateou, o entristeceu. Aconteceu alguma coisa, ele não tem tempo de ficar assim. Irmãos, hoje, diante do que acabou de acontecer comigo, minha cabeça está em outro lugar. Com a cabeça em outro lugar ou aqui, ele vai pregar. Porque não dá para ficar dando explicação para cada situação. E eu estou lá: Senhor, dá um sinal da tua graça, tenha misericórdia, clareia minha mente,
Quando eu abri o olho assim, lá no finalzinho da igreja, está o querido Luiz Antônio, cantando com aquele jeito dele. E ele ficou em pé, olhou para mim e fez assim, ó. Eu olhei para o pastor do lado, o pastor do lado olhou e falou, lá o Luiz Antônio para o senhor. Eu disse, rapaz, é um sinal da graça. Deus usa a todos. Deus usa os filhos. Os pais ensinam muito aos filhos, mas tem dia que os filhos dão uma palavra para os pais, fala a verdade. Esses dias atrás agora, nosso menino mandou uma mensagem para uma pessoa. Eu e a minha esposa ficamos emocionados com o que ele falou com a pessoa. Eu espero que a pessoa receba com todo amor, porque se a pessoa receber com todo amor aquela palavra, a vida dela vai ter uma transformação exponencial. Irmãos, Deus usa a todos, e aí o texto diz, Ele usa a todos, Ele é por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus age em toda a sua igreja, em todos os crentes. Deus é por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar para os outros com graça, com perdão, com misericórdia, porque tem horas que uma pessoa está agindo de um jeito que nós reprovamos, mas nós sabemos que Deus pode agir na vida dela, porque Deus, se agiu na minha vida, age na vida do outro. Deus age em todos. Agora preste atenção, esse é o plano de Deus, o sonho de Deus. Vou eu agora me levantar contra a unidade da igreja de Cristo? Eu quero concluir, meus irmãos, lembrando 2 textos bíblicos muito importantes. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união faz bem à minha vida e à sua vida. A comunhão faz isso. É algo bom e suave. Ontem nós cantamos os parabéns aqui para o irmão Franklin. Nós cantamos parabéns para o irmão Franklin. Uma pessoa faz aniversário, ela arruma um bolo. Você já viu alguém pegar um bolo e cantar parabéns para si próprio sozinho? Acende uma velinha ali e começa, parabéns para mim, nessa data querida. Não, as alegrias nossas precisam ser compartilhadas para serem plenas. Os nossos sofrimentos também compartilhados para serem plenos. Na igreja você tem pessoas que passam as mesmas coisas que você. Você está numa crise porque você quer muito engravidar e não tem conseguido. A igreja é cheia de irmãs que também passaram por isso e engravidaram. Você tem uma luta com seus filhos? A igreja é cheia de pessoas vencedoras nas lutas com os filhos. Você tem seus medos? A igreja é cheia de pessoas que em Cristo venceu os medos. E a comunhão faz com que a sua fé seja fortalecida e Deus vá concretizando a vitória dele na sua vida. Outro motivo maravilhoso para mantermos a unidade é aquilo que Jesus falou na oração: Pai, eu peço que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja, meus irmãos, que é unida, é uma igreja que a pessoa chega do mundo e ela encontra um ambiente diferente. Ela encontra um ambiente transformador. Ela encontra o ambiente do acolhimento, o ambiente do amor. A igreja recebe todo mundo para transformar todo mundo. Que coisa linda! E eu e você temos o privilégio de sermos parte dessa grande família. Eu quero desafiar você, se porventura você se afastou da igreja,
E pode ser que você se afastou da igreja ficando lá fisicamente dentro dela. O irmão do filho pródigo saiu de casa sem sair. O irmão do filho pródigo estava na casa do pai, mas não estava tendo comunhão com o pai. Pode ser que você ficou até na igreja, o nome está aqui ou em outra igreja, mas você saiu. Você está em outra situação. Eu quero lhe chamar em nome de Jesus de volta. Você sabe que até um pastor pode ficar pastoreando uma igreja e sair da igreja? Sair. A alegria, a comunhão, a paz, o amor, o fogo se apaga. Mas eu quero convidar você também, que talvez tenha sentido um toque da parte de Deus, um toque do Espírito Santo na sua vida, um chamado, uma inclinação para Deus, e você ainda não entregou sua vida a Jesus. Entregou mesmo. Eu não estou perguntando se você é gente boa, não é isso, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é se você já deu um passo e depositou a sua vida nas mãos de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo, porque nós temos que ter humildade para nos aproximarmos de Deus. Reconhecer que nós erramos, às vezes que não fomos aquilo que Deus queria, às vezes que desobedecemos, que falhamos, consciente ou inconscientemente. Eu quero lhe convidar para entregar a sua vida a Cristo nesta noite. Queria orar com você. Vamos fechar os olhos, vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que a Tua palavra seja aplicada a cada um de nós, mas de uma maneira especial, Senhor, agora, aquele e aquela que por algum motivo se afastou, nós agora, Senhor Deus, pedimos a reconciliação. A reconciliação. Senhor, e agora, quem está aqui e precisa e reconhece que precisa tomar uma decisão de entrega da vida a Cristo, talvez foi criado na igreja, quem sabe, Senhor Deus, está vindo pelas primeiras vezes, nós pedimos agora o agir do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, eu queria fazer uma pergunta, porque eu quero orar mais uma vez aqui. Se você deseja se reconciliar com Jesus, ou se você sente da parte de Deus o desejo de entregar a sua vida a Cristo nesta noite, e quer dizer, pastor, ora por mim, eu quero orar daqui por você. Se você deseja tomar uma decisão de reconciliação ou de entrega da sua vida a Cristo, levante uma mão, a sua mão onde você está. Que Deus te abençoe, querido. Se você deseja tomar uma decisão, que Deus te abençoe, meu amor. Deus abençoe sua vida, cubra sua vida da cabeça aos pés. Quem mais deseja tomar uma decisão, pode levantar a sua mão. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua vida da cabeça aos pés. Quem mais deseja tomar uma decisão, pode levantar a sua mão. Você sabe que essa hora é uma hora que você está entre os iguais. Se você quer tomar uma decisão, levante a sua mão também, você também. Vamos orar então mais uma vez. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós agora, Senhor Deus, pedimos que o Senhor complete a Tua obra nos irmãos e irmãs que ergueram suas mãos agora. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos e pedimos que o Senhor cele estas decisões para a eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Bem, eu vou devolver a palavra ao pastor Ilquias e eu quero fazer um pedido. Eu vi quem levantou a mão daqui, não conheço,
Eu não sei qual é o costume aqui da igreja, da nossa igreja aqui, mas o pastor Ilquis vai orientar agora. Eu queria pedir a você que levantou a sua mão, que você siga agora a orientação que o pastor vai dar especificamente para você, que levantou a sua mão agora. E eu queria te pedir uma coisa: nunca mais você saia da igreja, nunca mais. Se alguém na igreja te decepcionou, em todos os lugares nós sofremos decepções, todos os lugares. Até Jesus tinha os 12 discípulos, um negou, um duvidou e o outro traiu. Por quê? Porque onde há, preste atenção nisso, onde há pessoas iguais a mim e a você, não tem como ser perfeito. Porque onde tem gente igual a mim e você sabe. Então você não fica na igreja por causa dos outros. Você fica na igreja por causa do Deus e Pai, que é sobre todos. Amém? Você que levantou a mão, eu queria convidar você a fazer contato com um dos pastores, comigo, pastor Nildo. Você entregou sua vida a Jesus? Procura a gente. Eu entreguei minha vida a Jesus. Ou procura um líder, uma pessoa que te convidou. Você se reconciliou com a igreja de Jesus? Deixa a gente saber. Nós vamos ser solidários e vamos orar com você.